Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento. Vou iniciar nossas atividades de hoje. Vamos verificar o que nós temos para a nossa aula. Esta é a aula de número 23, onde nós iremos tratar da nossa revisão e avaliação. Então, turma, vamos à primeira revisão do dia. Iniciamos a nossa aula. Vamos lá? Olha só. Durante a primeira aula de geografia que vocês estiveram comigo, nós falamos sobre os movimentos sociais no campo, tudo bem? E o que a gente viu, professor, durante essa aula? Nós vimos que os principais movimentos sociais no campo, eles são instituídos para que os trabalhadores rurais, eles lutem pelos seus direitos. E esses direitos, essas bandeiras de lutas desse movimento, é principalmente pelo direito à terra, tá certo? Para esses trabalhadores terem um pedaço de chão, para tirar desse pedaço de chão a sua subsistência. Nós vimos dois importantes movimentos sociais, tá certo? As ligas camponesas, que atuaram bastante, tá, turma? Entre a década de 40 e a década de 60, as ligas camponesas, elas sofreram um enfraquecimento quando nós tivemos o golpe militar de 64, tudo bem? E aí, elas perderam força. E durante esse período de ditadura militar que nós tivemos no Brasil, os movimentos sociais, de uma forma geral, perderam força e o movimento social do campo também, também perdeu força, certo? Com a redemocratização do nosso país, a gente tem os trabalhadores rurais novamente se organizando para lutar pelos seus direitos, e aí a gente tem o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tá certo? O chamado MST, criado na década de 80. Para ser mais preciso, no ano de 1984. Tudo bem? Olha só. Nós vimos também alguns objetivos defendidos pelo MST, tá certo? Eu vou pontuar alguns, certo? Mas saibam que são bem mais que isso, só que esses são os mais importantes. Primeiro ponto, reforma agrária. Conforme eu disse para vocês, a pauta, as bandeiras dos movimentos sociais no campo tem como base de luta, né, a questão da reforma agrária. Os movimentos sociais no campo, o trabalhador rural, ele luta para que seja feita a reforma agrária e para que eles tenham acesso à terra para realizar o cultivo e, a partir daí, garantir a sua subsistência. Eles lutam também, por justiça social. Outra pauta importante é que o MST, ele não luta somente pelos direitos do homem do campo, tá certo? Ele vai lutar também pelas causas indígenas e pelas causas quilombolas. Então, eles vão lutar pelo direito à terra de outros grupos que não são os os trabalhadores rurais, tá certo? O homem do campo de uma forma geral. Bem, punição dos assassinos, dos trabalhadores rurais e nos últimos 30 anos, principalmente no norte do país, a gente vai ter conflitos muito violentos no campo, que vai levar à morte de diversos trabalhadores. Uma das maiores chacinas que nós tivemos no campo foi a de Eldorado dos Carajás, no Pará. Eu pontuei com vocês que foi quando 21 trabalhadores rurais eles foram assassinados, tá certo? Eles vão lutar por uma distribuição igualitária das terras. E pontuei também com vocês que essas terras, elas precisam ser aquelas terras com melhor infraestrutura. Produção de alimentos nas terras libertadas. Olha só, não basta somente o homem do campo ter essa terra, ele precisa também que o Estado faça um investimento financie na realidade o processo produtivo. Produzir tem um custo, o custo da produção é elevado e esses trabalhadores eles não têm como fazer isso. Então, é necessário haver essa sensibilidade do Estado para que haja um estímulo para que esse homem do campo consiga produzir nessas terras, tá certo? Vamos a outra pauta? A outro ponto? Olha só,
Outro ponto destacado aqui são as melhorias da condição de vida no campo. E eu falei para vocês aqui, turma, que é recorrente a seguinte pergunta, né? Mas, professor, por que o MST quer aquelas terras que já tem alguém ali, que é justamente essa justificativa? Ninguém para nem para pensar se esse alguém que está ali realmente tem um direito legal daquela terra, tudo bem? E eu digo o seguinte, que o MST vai em busca dessas terras porque são as terras com melhor infraestrutura, certo? Então lá tem rodovias para escoamento da produção, tem uma escola perto, tem um hospital perto, um centro, um município que serve como centro consumidor para os produtos agrícolas produzidos no campo. Então essas terras elas são importantes. Não adianta colocar o homem do campo em uma terra onde ele não tenha a infraestrutura mínima para realizar a atividade de agricultura e pecuária, sobreviver ali. E outro ponto importante é a segurança, que é uma questão latente para o homem do campo. Tudo bem? Vamos continuar? Olha só, a diferença nos conceitos de poceiro e no conceito de grileiros, tá certo? E aí eu falei para vocês o seguinte, olha, o poceiro é aquele que toma posse da terra para a sua subsistência. Foi aquela família que chegou há 50, 60, 70 anos atrás, encontrou um pedaço de chão e ali se estabeleceu e ela tem a posse da terra, tá certo? E dessa terra ela tira a sua subsistência. Já o grileiro é diferente. Normalmente é uma pessoa que veio de fora, tá certo? E quer tomar a terra desse poceiro. E ele faz isso normalmente fraudando os títulos de propriedade dessa terra. Até porque o poceiro que está aqui, na maioria das vezes, ele não tem o título de fato dessa terra, tá certo? A questão legal dessa terra. E ele acaba sendo expulso pelo grileiro, que normalmente é um agente externo. Tudo bem? E aí a gente viu também, turma, sobre a produção econômica do estado do Amazonas, tá certo? Então nós vimos que nós temos no estado do Amazonas uma produção bem diversificada, tá certo? Bem diversa. E essa produção, ela é marcada por algumas específicas e nós detalhamos cada uma delas aqui. Eu tenho aqui um cenário bonito para vocês, tá certo? Com imagens bonitas que ilustram um pouco das atividades econômicas desenvolvidas aqui no estado do Amazonas. Eu tenho uma imagem aqui que retrata, um homem trabalhando na atividade industrial. Temos aqui esse frutinho meio avermelhado, que é o guaraná, onde o Amazonas ele se destaca como importante produtor, principalmente na região do município de Maués. Temos aqui do outro lado, aqui, a mina de calcário, tá certo? Que é um importante, o extrativismo mineral, é uma importante atividade econômica do estado do Amazonas. Temos aqui também, um pouco mais adiante, a atividade de pecuária, que também é muito importante para o estado do Amazonas. Vamos detalhar essa produção econômica do estado do Amazonas? Olha só, as principais atividades econômicas desenvolvidas aqui no estado do Amazonas, elas são a atividade industrial, o comércio e a extração vegetal, mineral e animal, tá certo? Nós temos também destaque para a atividade de agricultura e pecuária. Eu falei para vocês do cultivo de abacaxi no Novo Remanso, no que se refere à atividade de agricultura. A atividade de pecuária também é muito importante e a gente viu também a questão do ecoturismo, que é bastante forte e é o segmento industrial que mais cresce na nossa região. Tudo bem? Vimos também a questão da implantação do polo industrial de Manaus no ano de 1967, com a criação da Zona Franca de Manaus, que foi extremamente importante para o nosso estado, tá certo? Juntamente com a criação da Zona Franca de Manaus, nós vimos foi criado, também, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, tá certo? A SUFRAMA, criada no mesmo ano. Certo? E a gente viu também que boa parte dessa atividade industrial, ela se concentra na capital do nosso estado, na cidade de Manaus.
E entre os setores produtivos que mais se destacam, está a produção de eletroeletrônicos, tá certo? O que são eletroeletrônicos, professor? São aparelhos de TV, celular, geladeiras, dentre outros, tá certo? E as motocicletas também são extremamente importantes dentro da produção industrial aqui no Polo de Manaus. Tudo bem? Temos também como importante atividade econômica desenvolvida aqui no Polo Industrial de Manaus, o beneficiamento de alguns minérios e também de alguns alimentos, certo? Olha só, eu vou destacar para vocês quais são os principais setores econômicos que a gente tem aqui dentro do Polo Industrial de Manaus, certo? Então, a gente tem aqui qual é o setor, tudo bem? E nós temos também aqui o percentual, a participação desse setor dentro da produção industrial realizada aqui no Polo de Manaus. Vamos lá? Olha só, nós temos o primeiro setor de eletroeletrônico, que é o maior, tudo bem? Ele abarca cerca de 31% de toda a produção do Polo Industrial de Manaus. Nós temos também os bens ligados à informática, que representam 22%, 22% da produção industrial aqui do nosso polo industrial. Nós temos a indústria de duas rodas, que abarca 15% da produção industrial. Nós temos também o setor químico, que tem uma fatia significativa da produção industrial aqui no Polo de Manaus, cerca de 11%, o termoplástico, que representa 8% da produção industrial do Polo Industrial de Manaus, outros que são produções diversas, 6%, o setor metalúrgico representa 3%, e a gente tem também os descartáveis com um percentual de 3% e o relojoeiro 1%. Então, esses são os principais produtos, aliás, os principais setores do Polo Industrial de Manaus e a participação de cada um desses setores dentro da produção aqui do Polo Industrial. Tudo bem? E nós vimos também sobre comércio internacional. Vamos lá? Olha só, nós destacamos aqui para vocês o que é o comércio internacional. Sem muita enrolação, vamos colocar assim, eu defini comércio internacional como turma, as transações comerciais feitas entre diferentes países, tá certo? E essas transações podem envolver capitais, podem envolver serviços, mercadorias de uma forma geral. Disse para vocês também o seguinte, olha, o comércio internacional não é algo recente, apesar dele ter se intensificado bastante no último século em decorrência da modernização dos meios de transporte e dos meios de comunicação, certo? Mas ele é bastante antigo, tá certo? O comércio internacional. E eu citei aqui para vocês a Rota da Seda, que ligava o sul da Ásia, passando pelo Oriente Médio até a Europa. Nas últimas décadas, a gente teve o comércio internacional crescendo graças ao avanço dos transportes, das tecnologias de uma forma geral, da comunicação, que facilita principalmente a fluidez não só de mercadoria, mas de capital, e da atividade industrial, tá, turma? Que aumentou a disponibilidade de mercadorias para esse comércio internacional. Vimos também a questão dos blocos econômicos, não foi isso? E, professor, o que são os blocos econômicos? A gente pode definir os blocos econômicos como associações criadas entre países, a fim de estabelecer relações econômicas entre si. Outro ponto importante é que os blocos econômicos servem para aqueles países menores e sem tanta expressão política, econômica e militar também, que eles se juntem e se tornem mais fortes, se tornem mais competitivos no cenário econômico global. Tudo bem? E aí a gente viu as etapas, os níveis de formação dos blocos econômicos. Destaquei para vocês aqui a zona de livre comércio, que é quando um grupo de países decidem se juntar, e eles estabelecem nesse nível, nessa etapa de evolução, do bloco econômico, a redução ou até mesmo a isenção total das tarifas alfandegárias.
O que são, professor, as tarifas alfandegárias? São aquelas taxas cobradas para que um país ou os países de um bloco importe determinado produto, tá certo? Então, o que acontece? Para eu comprar uma geladeira que é produzida lá na Argentina, se ela não fizesse parte do Mercosul, esse produto seria taxado, ele receberia uma taxação, tá certo? Para que ele entre no Brasil. Tudo bem? E por que os governos fazem isso, professor? Para proteger a indústria local. Então, aqui na zona de livre comércio, a gente tem a redução ou até mesmo a anulação dessas tarifas alfandegárias. Tudo bem? Vimos a questão da união aduaneira também, que visa eliminar ou reduzir essas tarifas alfandegárias. Mas, professor, o que tem de diferente em relação à zona de livre comércio, então? É que a quantidade de produtos aqui na união aduaneira é maior, tá bom? Entra, por exemplo, produtos agrícolas que são beneficiados com a redução ou eliminação dessas taxas. Outra coisa que a gente vai ter aqui na união aduaneira é a chamada TEC, a tarifa externa comum. Tudo bem? Então, esses elementos diferem essa etapa do bloco econômico da zona de livre comércio. Vimos também o mercado comum. Aqui a gente tem uma integração bem maior entre os países, tá bom? O que acontece entre os países que fazem parte, perdão, do bloco econômico? A gente vai ter aqui a livre circulação de pessoas, mercadorias, capital, serviço dentro dos países que fazem parte desse bloco que se encontra no estágio de mercado comum. Então, você pode circular com mais facilidade, você pode circular mais livremente dentro desses países que compõem o bloco econômico, tá certo? E não só pessoas, como eu falei para vocês. Serviços, mercadorias, capital, é uma etapa, é um nível bastante avançado de formação dos blocos econômicos. E, por fim, a gente tem a última etapa que nós consideramos aqui, vamos lá, que é a questão da união política e da união monetária. Aqui, turma, os países do bloco, de um determinado bloco, eles criam uma moeda que serve não só para o meu país, mas para todos os países do bloco que quiserem adotar. E aí, eu falei para vocês de um exemplo de cada um de um bloco econômico que está em cada uma dessas etapas. A gente viu também o antigo NAFTA, tá bom? Que é uma zona de livre comércio. Hoje ele se chama, perdão, o SMCA, tá certo? A gente viu aqui como exemplo de união aduaneira, o Mercosul. Nós vimos como exemplo de mercado comum a União Europeia, que é o bloco econômico mais consolidado, que nós temos. E aí a gente viu também que na União Monetária, Econômica e Monetária, está também a União Europeia, o bloco econômico União Europeia. Vimos também os pontos positivos dos blocos econômicos, tá certo? Qual é a vantagem de se organizar em bloco econômico, professor? Os países são capazes de propiciar o acesso e o barateamento de determinados produtos. Então, os países que estão dentro de um bloco econômico, eles podem, por exemplo, as pessoas, elas acabam sendo beneficiadas com mais produtos no mercado, tá certo? E isso é uma vantagem, claro, mas temos também as desvantagens. Qual é a desvantagem, professor? Se a gente tiver, por exemplo, se no meu país produzir televisão, vamos dar um exemplo, for mais caro do que do país vizinho, que faz parte do bloco econômico que o meu país faz parte, essa competitividade vai ser um pouco injusta. Então, a gente vai preferir comprar o produto mais barato, o produto produzido em outro país. Isso pode provocar, obviamente, o desemprego, a retração de certos setores da indústria no país menos competitivo dentro do bloco econômico. E, por fim, nós vimos quais são os principais blocos econômicos: União Europeia, o Mercosul, tá certo? O NAFTA, que hoje se chama o SMCA, tá certo? A APEC, a Comunidade Andina e a Comunidade dos Estados Independentes. Esses são apenas alguns blocos econômicos. E aqui eu espacializei para vocês esses blocos econômicos, tá certo? Ou pelo menos os principais. Nós temos uma pequena animação aqui que espacializa esses blocos econômicos pelo mundo, tá certo? E aí eu gostaria de destacar para vocês o Mercosul,
que é um bloco econômico do qual o Brasil faz parte, tudo bem? Eu também gostaria de destacar a União Europeia, tá certo? Gostaria de destacar também o antigo NAFTA, tá certo? Vocês estão vendo ali em laranja, por exemplo, o Mercosul, tá certo? Formado pelo Brasil, formado pela Argentina, Paraguai e Uruguai, que são membros permanentes, tá certo? A Venezuela, por questões políticas, está suspensa do Mercosul e a situação dela é incerta em relação a este bloco econômico, certo? Vou aproveitar esse tempo para destacar alguns pontos importantes da avaliação de vocês. Primeiro é saber a diferença entre zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união monetária. Zona de livre comércio, redução ou eliminação das tarifas alfandegárias. Eu já falei o que são as tarifas alfandegárias. São aqueles impostos que os países cobram para os produtos que são produzidos fora do bloco. Tudo bem? Outro ponto importante, a união aduaneira. O que é, professor? Ela é parecida com a zona de livre comércio. E o que tem de diferente, professor? Olha, na união aduaneira nós temos a redução ou eliminação das barreiras alfandegárias, tudo bem? Com uma diferença. Nós podemos ter a ampliação, tá certo? Dos produtos que são beneficiados por essa redução ou total eliminação das taxas alfandegárias. E nós temos também a criação da TEC, da Tarifa Externa Comum. Já no mercado comum, já está tudo meio que liberado ali. A circulação de pessoas, mercadorias, capital, pelos países que fazem parte desse bloco econômico que se encontra nesse estágio de evolução. Temos a União Econômica e Monetária, que é quando esse bloco econômico ele cria uma moeda para os países pertencentes a esse bloco, pelo menos os que queiram, tá certo? Outro ponto importante, última dica para a aula de hoje, por favor, não confundam instituições com blocos econômicos. Por exemplo, a OMS, que faz a regulamentação do comércio internacional, a Organização Mundial do Comércio, ela não é um bloco econômico, tá, turma? BRICS, formado por Brasil, Índia, Rússia, China, dentre outros, e África do Sul, perdão, também não é um bloco econômico, tá certo? Bloco econômico é Mercosul, é NAFTA, é ASEAN, dentre outros. Tudo bem? Então, não confundir instituições com blocos econômicos.